Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos continuidade à nossa série Cartas à Igreja. Nesse momento estamos estudando a Epístola aos Efésios e leremos hoje Efésios capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis a dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando ledes podeis perceber minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Isso é, que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem em todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, algumas coisas que eu acho interessantes nesse texto. Primeiro, esse mistério da graça, nós vemos as coisas escritas por muito tempo, até que veio Jesus, e a gente vê Lucas 24:45, ele abre a mente dos discípulos e mostra para eles como a lei de Moisés, os salmos e os profetas falavam a respeito de si, e depois o que nós vemos no Novo Testamento segue esse padrão. Quando nós olhamos para as referências cruzadas, as conexões do Novo e o Antigo Testamento, nós vemos a maneira como eles são inseparáveis, e no Novo se explica coisas do Antigo, e no Antigo se temos sombras de bem-vindouros, coisas anunciadas de antemão. Para algumas pessoas, muitos cristãos ainda não entenderam a mudança de lei, o que acontece do Antigo para o Novo Testamento, como as coisas já não procedem mais de um Adão da carne, mas do Espírito, mas tem 5 categorias com cada lei. Elas são ou revogadas, ou expandidas, ou elas têm o seu significado adaptado, ou elas permanecem, ou elas são cumpridas. Quer dizer, já foi. E o Novo Testamento, na verdade, cautelosamente explica essas situações. Para a gente não gastar muito tempo aqui, eu deixo na descrição do vídeo, os vídeos de mudança de lei, que são 2 excelentes aulas sobre o assunto. Agora, o que eu acho muito interessante aqui? Essa revelação não veio para mim, Paulo, e para mais ninguém. Ele fala o que foi revelado no Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Essa inclusão dos gentios como co-herdeiros com Cristo, essa participação deles no plano redentivo de Deus, não é algo que foi revelado a um homem, porque essas revelações de um homem só normalmente são meio cabulosas, com Maomé, com Joseph Smith, seitas que começam por causa da revelação de um homem só, sem essa coerência, normalmente tem alguns problemas aí, mas o que é interessante é que de início, já com a ressurreição de Jesus, que é o que faz isso tudo ter algum sentido, é o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a gente teve não uma, mas muitas testemunhas oculares. Nos restantes 40 dias, elas conversam com o Senhor Jesus a respeito do tempo em que nós ingressamos e o que significa essa jornada da fé. E Jesus, durante esse período de 40 dias, refere ao Antigo Testamento, a Tanakh, a vontade de Deus escrita, já preparando o caminho adiante. Então, não simplesmente uma coisa nova, desapegada da velha, mas ainda completamente conectada com a antiga, entendendo ainda que partes do que foi escrito antigamente ainda não se cumpriu, existem coisas a serem cumpridas
vidas no caminho adiante, mas nós temos, de início, esses 11 israelitas, e aí o acréscimo de Matias, e aí o acréscimo dos 7, e aí as muitas pessoas e centenas e milhares de pessoas que creram em Jerusalém, E sobre os 40 dias nós temos as centenas de pessoas que o viram ressurreto também como testemunhas, que testemunharam e ouviram a mensagem de Jesus pessoalmente. Então eles saem pregando não uma mensagem diferente, mas a mesma mensagem. E eles têm as mesmas experiências. Então um apóstolo vai para um canto, escuta o Senhor falando, sobre a inclusão dos gentios. A gente tem Pedro vindo para ir na casa de Cornélio. A gente tem Filipe sendo trasladado para falar com o etíope. A gente tem, obviamente, um cenário onde esses homens, de maneira conjunta, anunciam esse novo tempo. E isso é interessante sobre a força da propagação do evangelho, a maneira como isso se espalhou ainda pelo primeiro século. A maioria das pessoas não dimensiona qual foi o impacto e o crescimento do evangelho ainda dentro do primeiro século, mas a maneira como o evangelho rodou o mundo. O evangelho chegou na África em torno do ano 60, através da pregação de Marcos ao norte-africano, Filipe ao etíope, que levou a mensagem de volta para a Etiópia. O evangelho chegou na Índia em torno do ano 60 também, por causa da pregação de Tomé. Mateus rodou o mundo. Ixi, a galera foi longe. E aí, a mesma coisa continua sendo pregada por pessoas diferentes. Mas quando nós rebobinamos, isso não é igual o telefone sem fio, que cada hora uma pessoa fala alguma coisa, Você vai voltando, você nem lembra o que a primeira pessoa falou, porque a transmissão disso, ela é diferente. E aí que vem a parte muito importante do texto do Novo Testamento, das epístolas, que é a série que a gente está fazendo agora, é que essas cartinhas, elas não são traduzidas para uma língua e depois dessa língua para outra língua e dessa língua para outra língua, de maneira que a gente não sabe mais o que foi escrito originalmente. A gente ainda consegue traduzir isso direto do koiné, do grego popular antigo. Quando você vai para a faculdade de teologia, você estuda isso. Minha esposa na faculdade fez vários semestres de grego. Eu também tendo que estudar. Então não é um telefone sem fio. A gente volta para a primeira mensagem que foi anunciada, sabendo exatamente o que foi dito. Então essa transmissão coletiva, ela é um fenômeno que difere o evangelho, porque a outra alternativa seria uma histeria em massa, de maneira tão consistente que eu acho que a probabilidade disso ser um surto coletivo em diferentes partes do mundo é mais matematicamente tenebroso do que aceitar o Messias ungido estando entre nós e compartilhando a respeito da graça, da inclusão dos gentios no plano de Deus. E é importante também entender onde fica Israel nisso tudo, porque a gente teve romanos estudando disso. Às vezes a gente vê a igreja em dois extremos. A coisa descamba para venerar a nação de Israel de um jeito que é quase como se eles fossem superiores e simplesmente, basicamente, salvos por serem israelitas. E aí a gente tem outro extremo que entra quase no antissemitismo, de falar que trocou-se o grupo de lavradores e que Israel foi aquele que matou o Messias, e a coisa entra também num ranço e num ódio por Israel. Mas não é bem assim. A verdade é que houve uma troca do grupo de lavradores, mas ela não é uma troca onde Israel então é removida e os gentios são introduzidos em seu lugar. Os 12 primeiros pregadores desse evangelho eram israelitas. O próprio Paulo, que chega, é israelita também. Então por isso que quando escrevendo aos Romanos, Paulo fala, então eu, então os israelitas estão de fora? Não, porque como é que fica eu, da tribo de Benjamim, fico como? Então não é a nacionalidade que inclui ou exclui. Na nova aliança já não tem mais judeu ou gentil. Então por isso que Paulo vem explicar que agora já não é judeu aquele que é circuncidado externamente, mas aquele que é circuncidado internamente. O coração circuncidado, que a gente vê desde o Pentateuco, que significa uma vida de obediência, submissão e honra ao senhorio do Deus vivo e verdadeiro. Então, não é nacionalidade que define quem está dentro ou quem está fora mais. Agora, que Israel tem um papel importante no plano do Senhor, isso é inegável. A lei virá de Sião, de Jerusalém. O Messias, em sua segunda vinda, vai resolver as disputas das nações, mas isso devia nos chamar a um patriotismo celestial, não a um nacionalismo terreno. Entendeu? Já não tem mais judeu nem gentil. Em Cristo, nós somos um. Então essa troca de lavradores, ela diz mais a respeito de atitudes e a nossa atitude para com Cristo do que qualquer outra coisa, do que etnia, do que predeterminismo, do que... Enfim, caminhando para uma conclusão, isso foi revelado a muitas pessoas em unidade e não uma pessoa só, E essa unidade com a qual a revelação da graça se manifestou é o que nós vamos conversar um pouquinho no próximo capítulo sobre a unidade da fé. A maneira como é necessária que nós ainda sejamos um
encaminhemos com o mesmo coração e a mesma mensagem. Mas é por conta desse mistério e as riquezas insondáveis de Cristo agora disponível também aos gentios, né? Que nós temos grande alegria no Evangelho que vivemos e pregamos, e o motivo pelo qual Paulo ele conclui essa ideia dizendo: portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. As tretas e perrengues e difamações e perseguições fazem parte do evangelho que vivemos. Nós somos avisados e lembrados constantemente de que elas vão fazer parte dessa jornada. Então Paulo ainda lembra os Efésios de não desanimar, que ele está sofrendo por conta deles. Paulo diz que isso é motivo de grande alegria. Dito isso, nos vemos no próximo vídeo e conversaremos um pouquinho sobre a unidade da fé. Espero que a conversa de hoje tenha feito sentido. Se não fez, eu tenho certeza que saberemos nos comentários. Mas eu oro que você tenha uma excelente semana